Saudações, pessoal! Dando continuidade ao nosso papo sobre estrutura de algoritmo, hoje vamos falar sobre a parte de comandos. Bom, nessa parte, devemos descrever as instruções que o algoritmo deve executar para poder atingir o seu objetivo, tá certo? Vamos lembrar que o algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos que o computador deve seguir para poder alcançar determinados resultados. Ou seja, a descrição da lógica, correto? A descrição de tudo aquilo que deve ser executado de maneira ordenada para se chegar ao objetivo. Pode ser um ou mais resultados, né? Pode ser o valor de um cálculo, enfim, cada algoritmo vai ter o seu objetivo, cada algoritmo vai ter a sua proposta, correto? Esses comandos nada mais são do que palavras específicas que têm já um significado pré-estabelecido, certo? Então o que eu estou querendo dizer é que quando você vai descrever o que o algoritmo deve fazer, não pode fazer isso da forma como a gente conversa, isso não é feito através de frases, né? Não é feito da maneira que a gente se comunica. Cada ação que o algoritmo vai executar, e é bom ressaltar que essas ações são identificadas durante a descrição da lógica, correto? Cada ação ela tem que ser representada por um comando, uma palavra específica criada no algoritmo exclusivamente com esse fim, perfeito? Portanto, escrever um algoritmo não significa simplesmente pensar naquilo que ele tem que fazer, mas representar cada uma dessas ações de uma forma que será compreendida pelo computador, ok? Nós temos também os operadores. Operadores são símbolos que representam determinadas operações. Operações podemos classificar como operações aritméticas ou matemáticas, operações relacionais ou operações lógicas. Cada uma tem uma finalidade específica, correto? Os operadores matemáticos, eles são usados para descrever cálculos, para criar fórmulas que o algoritmo deve executar a fim de atingir determinados resultados. Então nós temos aqui o operador de soma, aqui o operador de subtração, da mesma forma que utilizamos na matemática. A multiplicação é representada por um asterisco. Aqui nós temos a divisão real, que é representada por uma barra, correto? O que seria a divisão real? É a divisão que produz resultado com casas decimais. Isso porque, no algoritmo, nós temos também uma forma de dividir números inteiros e obter apenas o resultado inteiro. Chamamos isso de quociente. E aqui nós temos o operador de quociente, representado pela palavra div, correto? Então, quando se faz a divisão de dois números inteiros, querendo pegar apenas a parte inteira, o quociente, não usamos esse símbolo de divisão, esse operador, mas esse aqui, correto? Nós temos também um operador chamado mod, que ele pega o resto da divisão de dois números inteiros, o resto é aquilo que sobra da divisão, certo? Por exemplo, 23 dividido por 10, o resultado dá 2, seria o quociente. E sobra 3, e no caso seria o resto. E para fazer potência, nós usamos esse símbolo aqui, ó. Correto? Alguns autores, alguns professores, alguns estudantes de lógica utilizam a potência como dois asteriscos. Mas, como vamos implementar todos os nossos algoritmos utilizando o Visual G, vamos adotar esse símbolo aqui como cálculo de potência, porque é ele que o Visual G reconhece, tá bom? Temos também uma forma de calcular raiz quadrada, não é um operador, é uma função por hora. Não há necessidade de evidenciar a diferença entre ambos, mas o cálculo da raiz quadrada é feito através da função raiz Q, número. Nós nem temos aquele símbolo, parece um Vzinho, né, com uma ponta prolongada, nos algoritmos, correto? Então, no caso, a raiz quadrada de um número vai ser obtida através da função raiz Q e, entre parênteses, o valor servirá de base para o cálculo do resultado, correto? Temos chamados também operadores relacionais, que são usados para descrever comparações, testes. Comparações são, digamos, operações muito comuns em algoritmo, né? Toda vez que você quer que alguma coisa seja avaliada, por exemplo, nós vamos fazer um algoritmo que vai pegar a nota de um aluno e dizer se ele está aprovado. A nota mínima para aprovação é 60 pontos. Então, o que isso quer dizer? Que esse algoritmo tem que analisar a nota do aluno.
Se a nota for maior ou igual a 60, o aluno será considerado aprovado. Caso contrário, será considerado reprovado. Então, nós temos aí nota maior ou igual a 60, é uma comparação. Perfeito? E os operadores que efetuam comparações nos algoritmos são os 6 que vocês estão vendo aqui, ó. Maior que, menor que, igual a, maior ou igual a, correto? Primeiro o símbolo de maior e depois o símbolo de igual. Aqui nós não podemos inverter, senão o algoritmo não entende. Menor ou igual, mesma observação. E o símbolo de diferente, que tem essa notação aqui. Perfeito? Então, para se fazer qualquer comparação, qualquer teste, para se descrever qualquer teste que o algoritmo deve executar, é necessário utilizar esses símbolos, obviamente de acordo com aquilo que se deseja implementar. Nós temos também os chamados operadores lógicos, 3 palavrinhas aqui, e ou e não. Eles são utilizados quando precisamos descrever mais de uma condição a ser avaliada. Por exemplo, vamos fazer um algoritmo que vai perguntar o cargo e o salário de funcionários. Se o cargo for vendedor e o salário for acima de R$ 4.000, será calculado um aumento para esse funcionário. Então percebam, cargo, vendedor é uma condição que deve ser satisfeita. E salário acima de 4.000 ou 5.000, que eu falei, será calculado o aumento. Temos 2 condições aqui, correto? Usamos o operador e, nesse caso, para dizer para o algoritmo que as 2 condições precisam ser satisfeitas para que o aumento seja calculado. Nós temos o operador ou, que é de junção. Quando você coloca ou, você especifica para o algoritmo que apenas uma das condições deve ser atendida, né? Pelo menos uma condição deve ser atendida para que a condição seja verdadeira, para que o resultado final da análise seja verdadeiro. E o não é o operador de negação. Eu quero fazer o seguinte, eu vou dar um aumento para todos os funcionários da minha empresa, menos para aqueles que ocupam o cargo de motorista, por exemplo. Então, se o cargo não for motorista, essa pessoa não terá o seu salário reajustado. Correto? Estou colocando apenas a ideia para vocês aqui, porque a implementação desses algoritmos, desses operadores em algoritmos, veremos nas aulas seguintes. E aí chegou a hora de falar dos comandos, certo? Temos uma ideia deles há pouco tempo, mas os comandos sim são palavras específicas que representam as ações que o algoritmo deve executar, correto? Esse conceito ele vale não só para o algoritmo. Toda linguagem de programação tem o seu conjunto de comandos, tudo bem? Um conjunto de palavras específicas que identificam uma determinada ação. Então, nós temos comandos para fazer com que o algoritmo mostre alguma coisa na tela. Nós temos comandos para fazer com que o algoritmo espere a digitação de um valor. Correto? Nós temos comandos ou estruturas que fazem com que o algoritmo analise uma determinada condição. Então, cada uma dessas ações é representada através de comandos. Ok? Eles são usados para descrever o passo a passo que deve ser seguido para poder chegar aos resultados desejados. Mais uma vez, programar significa roteirizar as ações que o algoritmo, o computador, deve executar. Perfeito? Acontece que não podemos representar essas ações da forma como usamos para estabelecer a comunicação entre 2 pessoas. Quando você fala alguma coisa com um conhecido ou qualquer outra pessoa, você tem milhares de formas de expressar aquela ideia. Acabando a aula, eu vou embora para minha casa. A pessoa entende. Ao final da aula, eu vou embora para onde eu moro. A pessoa também entende, certo? A programação não tem essa flexibilidade. A programação a gente trabalha com um conjunto limitado de palavras e ou símbolos, comandos e ou operadores, e é através deles que a gente vai representar cada passo, cada ação que o computador deve executar. Perfeito? Aqui nós temos um quadro com os principais comandos do algoritmo. Então nós temos comandos para mostrar algo na tela, dizer ao algoritmo, olha, mostre uma frase na tela, mostre um resultado. Vamos supor, o algoritmo faz o cálculo do salário de uma pessoa. Você quer que aquele salário seja mostrado na tela. Então você vai usar um comando que execute essa ação de exibir. Nós temos o comando escreva, sua variação escreval, alguns falam escreva L, correto? Nós temos um comando chamado leia, cuja função é receber o valor via digitação. Então é colocar o algoritmo esperando a digitação de valores que ele vai utilizar
para cálculos, comparações, enfim, para se chegar aos resultados desejados, correto? Aqui nós temos o se, que é uma estrutura, na verdade, especificar condições. Então, se você precisa que no decorrer do processo, seu algoritmo analise alguma coisa, verifique uma condição, você precisa montar uma estrutura se para ele fazer isso. Temos a estrutura escolha, que ela é utilizada para substituir a estrutura se em determinadas situações. E esses três aqui são estruturas de repetição. O que seria uma repetição? É fazer o algoritmo executar o mesmo processo várias vezes. Por exemplo, quando você faz uma pesquisa de opinião, você repete o mesmo processo. Vamos supor, eu tenho que fazer uma pesquisa com 40 pessoas, perguntando se elas acham que o Brasil vai ganhar a próxima Copa do Mundo. O procedimento é sempre o mesmo. Você aborda uma pessoa, faz a pergunta, anota o resultado e faz uma contagem. O processo ele é repetitivo. Então, todo aquele conjunto de ações para se fazer a pesquisa será executado 40 vezes. Correto? No caso, nós temos como fazer com que o algoritmo execute um determinado processo várias vezes utilizando a estrutura de repetição. É claro que nesse vídeo estamos fazendo apenas uma apresentação bem superficial desses comandos, mas cada um será mostrado através de um exemplo prático nos próximos vídeos, ok? Então convido a todos para poder conhecer o nosso pequeno acervo, vamos dizer assim, de vídeos que tem o objetivo de apresentar a ideia de algoritmo, a ideia de programação e, é claro, a aplicação desses principais recursos, ok? É o nosso pontapé inicial para a área de programação. Beleza? Valeu, obrigado a todos e até!